Olá, boa tarde. A gente vai começar a nossa live daqui a pouco. Vamos esperar o pessoal entrar. Sejam bem-vindos. Olá, tudo bem? A gente já está se preparando para começar a nossa live. Bem-vindos, muito obrigada por entrarem na live. Olá, só aguardando a Fefa entrar. Olá, tudo bem? Oi, Pati. Olá. Oi, de Curitiba, tudo bom? A gente só tá aguardando a Fefa entrar e a gente já vai começar. Muito boa tarde, olá. Vamos aguardar a Fefa. Oi, Fefa. Ei, olá! Tudo bem? Tudo e você, Rê? Tudo jóia. Que delícia! Deixa eu aumentar um pouquinho. Ó quem tá aqui, ó. Oi, Mengo. Ai, que lindo. Ai, quem que tá bom. aqui, né? Dei um Ai, palitinho pra ele um pouquinho agora, pra ele ficar Pra ele sossegado. acalmar, né? Ver se ele vai até o fim da live, duvido. Pois é, nossa, tá baixo. Peraí, deixa eu ver se é o meu. Acho que é o seu, porque o meu já aumentei. O pessoal tá ouvindo bem? Respondam pra gente aqui, por favor, nos comentários. Oi, Flá! Oi, Vocês Flávia. estão ouvindo a gente? O som tá bom? Tá bom, Tá que bom. bom. Bom, Fê, acho que eu vou começar te apresentando e queria agradecer a sua presença hoje à tarde aqui no nosso Instagram. Eu que agradeço. Essa live surgiu de um bate-papo, né? Foi. Uma ideia das duas sobre como receber seu filhote em casa. Acho que muitos dos seus seguidores estavam perguntando também. Foi. E muito dos meus. Queria apresentar para vocês, com muito prazer, a Fernanda, conhecida como Fefa, Fefa Alfano. Olá! Ela é publicitária, atriz e é criadora do conteúdo digital do Instagram Promovida Mãe. Ela é mãe do Felipe e do Rafael e a mãe agora do Mengo, né? E que tem o seu Intensamente. próprio Instagram, que está sendo um sucesso aí também. A ideia desse Obrigada eu bate-papo, pelo convite. Foi bem-vinda. A muito ideia é que um seja um prazer participar. bate-papo mesmo entre nós duas. Eu falando do ponto de vista da criadora, da veterinária, e você falando do ponto de vista da mãe. Da Né? mãe de pet agora também. Isso. Fazia muito tempo que eu não tinha um cachorro, né, Rê? Ah, E acho que fazia mais ou menos uns 12, 13 anos. E depois que minha última cadela morreu, eu falei, não vou ter nunca mais, porque a gente sofre, né? sofre demais. A E gente sempre se muito, promete. eu sofri demais. E os meus filhos, mais do que nunca, estavam pedindo um cachorro. Até falei muito isso com você quando eu te procurei, né? Que idade que Pesquisei ele tem, muito. Fê? Que Oi? idade tem seus filhos? Um tem 9 e outro tem 7. Ah, exatamente da idade das minhas. Eu tenho uma de Ah, 9 e é? uma de 7 também. Então, e eles estavam pedindo demais e eu consegui convencer meu marido a ter, que ele nunca quis ter cachorro. E aí eu pesquisei a raça, me encantei, né, por Cavalier, e aí te achei, pesquisei muito. E eu falo, foi a melhor aquisição do ano na minha vida, foi ele, que ele é uma delícia, é uma raça maravilhosa. Tá todo mundo encantado, tanto que a minha mãe agora comprou um, né? Então Isso. não tem como não se apaixonar. Mas a gente tem que se preparar mesmo, né, para a chegada de um filhote na casa. Tenta Tanto que não seja uma. psicologicamente.
Exatamente, para que não seja uma experiência desagradável, que seja a melhor experiência possível, né? Exato, porque não é fácil, é uma super responsabilidade, né? Sim. A gente Tem hora que a gente fica irritada, que nem a maternidade, né? Exatamente. Então, assim, eu pensei muito, eu falava, não vou querer mais. Aí, quando os meninos começaram a me pedir muito, aí eu tive que me preparar, porque eu sabia que acaba que eu que ia cuidar mesmo dele, Lógico. né? A hora que eu me fortaleci, falei, eu tô pronta, agora eu vou convencer meu marido. Aí eu falei, agora é a hora. Mas dá trabalho, é uma preocupação. E você tem que querer, né? Tem que estar todo mundo afim, porque é um ser humaninho quase que tá dentro de casa e pro resto da vida, quase, né? Falou, se pudesse viver para sempre com a gente. E aí muita gente estava me perguntando, por que você escolheu essa raça? Primeiro, porque é uma raça maravilhosa. Eu pesquisei, assim, raça boa para ter com criança, primeira coisa, porque eu tenho 2. E eles são muito fáceis mesmo, eles se dão bem com todo mundo. Então, foi a primeira coisa que eu fui ver era se dava bem com criança. E vi que perfeito. E aí fui vendo outros pontos, tamanho, porque eu moro em apartamento, então para mim o tamanho era uma questão importante. Ele não é um cachorro nem muito pequeno, mas ele não é um cachorro grande. Até teve gente perguntando, né, até que tamanho que fica esse cachorro. Depois você pode até responder. Sim, a gente vai falar disso. Então foi vários pontos. E aí eu resolvi, consegui convencer, falei assim, é pra ser. Aí fui atrás de você e foi aquele vai, não vai, vai, não vai, e foi, e era pra ser meu, né? Porque quase não foi. Verdade. Ele estava aqui te esperando. Verdade. E é isso, assim, aí a gente começou a se preparar. E mesmo assim, eu falo brincando, é um enxoval. Você começa a pensar no enxoval, que nem enxoval de filho, mas é o enxoval do cachorro. O que precisa para receber o cachorro? Aí é a caminha, é coleira, que ração que ele vai comer, que brinquedinho eu vou poder dar. Eu comecei a pesquisar, né? Isso. E aí na verdade, são as primeiras perguntas mesmo que o pessoal enviou para a gente. Já começamos com isso mesmo. O que comprar antes do filhote chegar? Quais os tipos de comedouro? Que tipo de caminha? Quais são os brinquedos que eles gostam mais? Então, eu queria que você, como mãe recente de Cavalier, falasse o que você fez, o que deu certo, o que não deu certo, o que ele gostou, o que ele não gostou. Conta um pouco pra gente. A Flávia falando que adora as compras. Eu também. E pior que no começo a gente fica alucinada. É que nem o primeiro filho que a gente sai comprando tudo, né? A minha lista de enxoval metade do que compra. Tinha 300 itens, né? E aí eu falei, eu vou me segurar, porque eu tava louca, querendo comprar tudo pra ele, né? Mas olha, eu falo, gente, acabou que eu comprei, me antecipei de algumas coisas que eu acho que eu devia ter esperado. Por exemplo, a coleira. Eu vi que era a melhor coleira peitoral por conta da raça, tudo. Mas aí eu comprei uma coleira que ficou gigante nele. Aí eu falei, não devia ter comprado. E eu comprei em site. Eu falei, agora para eu trocar a coleira, mó trampo e tal. Aí eu deixa quieto, eu vou usar depois em outro momento. Deixa essa coleira em outro lugar, que a gente viaja muito também. E vou deixar em outro lugar. Mas a coleira, daí assim, caminha, eu comprei. Uma coisa que eu quero pontuar também, que eu acho importante eu falar, que quando eu comprei com você, vocês enviam um vídeo, né? Sim. Aliás, é muito organizado. Eu achei A gente manda um vídeo, manual em vídeo para os pais de primeira viagem. Para os pais de primeira viagem. E aliás, assim, 2 meses antes dele chegar, eu fui ver o vídeo. Obviamente, eu esqueci de várias coisas quando ele chegou, né? É comum. Tanto que eu liguei desesperada para você. E você falou, você viu isso no vídeo? Que para todo mundo. Você não é a única. Então, assim, eu recomendo quem for comprar com você assistir umas 5 vezes o vídeo. Pra não... E lá você falou essa questão da caminha. Gente, não adianta comprar uma cama cara pro cachorro, porque eles tendem a destruir a caminha. E é real, entendeu? Ele tá inteira, mas assim, já tem pedaços saindo da caminha. E além disso, a cama,
quando ele for adulto, ela é maior. Para o filhote, eles gostam de uma caminha menorzinha, que fica mais confortável, mais aconchegante, eles se sentem mais seguros. Então é melhor pegar uma caminha pequenininha, dessas bem baratinhas mesmo, e saiba que em 2 meses você vai poder trocar pela cama dos seus sonhos. Que combine e uma coisa que eu achei importante da cama é que eu fui procurar ela com tecido de algodão e que tivesse um zíper, uma capinha para poder lavar, porque suja, né? E às vezes o cachorro pisou no xixi, vai pra caminha, você quer, ela fica com um cheiro. Então, assim, é uma coisa que eu queria, era de algodão, nada, não é uma cama extraordinária, mas é uma cama ótima. Ele adora caminha. E acho que era um ponto importante. O comedouro, por exemplo. Também comprei um que eu não tô usando mais, na época que eu fiz o enxoval. Por 2 motivos. Primeiro motivo que ele é um pouco grande e molhava muito as orelhas dele. E eles têm a orelha maior e a gente tem que tomar um certo cuidado para não molhar muito. Sim. E a outra questão que não era nem de inox, nem de cerâmica, que depois também fui ver que era melhor por conta de dar alergias no cachorro e tudo mais. Então fomos lá depois comprar outro comedouro, bebedouro pro cachorro. Então é bom ou esperar ou comprar direito. Já comprar direto. Eu vou colocar aqui, eu salvei. Peraí. Olha, ele já dormiu aqui, ó. É o dia inteiro, assim. Modelinhos do... Não tô ganhando nada dessas empresas, nem pus a marca. Ih, ficou grande. Deixa eu ver esse daqui. Ficou muito grande. Peraí. Eu não tô ganhando nada pra mostrar. Não sei se dá pra ver. Dá um comedouro de cocker. Mas... Aqui, ó, pronto. Consegui um comedouro de cocker. Ele é estreito e alto. Então, quando e aí a orelha fica de fora, né? Pra fora, por enquanto eu comprei um outro menorzinho, um bolzinho mesmo de inox para ficar fácil. É pequenininho, fácil de levar. Aqui nessa quarentena a gente tá cada hora num lugar. E a orelha só vai ficar comprida depois de um ano e meio, mais ou menos. Então é isso. Aí a outra coisa que, além da a grade, muita gente me perguntou da grade que eu tava usando. Vou colocar aqui. A grade, a primeira grade que ele usou foi emprestada da madrinha que está aqui online com a gente, da Flávia, que tem cachorro. Foi essa branca? Não. Foi a outra. Essa que tem portãozinho. Que tem portãozinho. Ela é uma grade ótima, menor do que a outra, só que ela é mais pesadona. Então, assim, para mim, que cada hora tô num canto, viajo muito, no começo eu levava essa grade, mas assim, ela não era prática para eu ficar levando toda hora para tudo que é canto. Então, ela é uma grade mais robusta, ela é uma grade menor e eu achei ela maravilhosa para filhotinho, porque ele chegou mini, né? Então, eu achei a grade tamanho maravilhoso. Hoje eu já acho ela um pouco apertada para ele, sabe? Porque ficou... 4 partes eu acho um pouco pequena, mas dá para comprar 2 e emendar, né? Então, essa não dá. Essa não dá. A outra dá, essa de arame do lado, né? Então, aí depois, essa grade maior, ela não tem portãozinho, o que é a desvantagem, que acaba que você não consegue deixar autonomia no cachorro. Então, eu tenho que colocar e tenho que tirar. A outra conseguia deixar a portinha aberta, ele entrava, saía, foi aprendendo. Então, é a desvantagem dessa, mas a vantagem é que ela é super leve, eu ia para tudo que era lugar, vou para tudo que é lugar com ela, ela aumenta de tamanho, diminui de tamanho, ela fica quadrada, ela fica retangular, ela fica hexagonal, ela fica de vários formatos que mais vários formatos, então maravilhosa. Então, assim, vai depender do que cada um precisa, assim, se uma pessoa que sai muito de casa e vai levar grade, a outra eu acho é um trampo, dá uma dor nos braços, assim, sabe? Porque ela é pesada. Né? E essa aí é super levinha e é fácil de levar. Então, se for ter que escolher, depende do tamanho do apartamento, do lugar que o cachorro vai ficar. Ou se você vai sair muito. Eu até aconselho ter uma em casa e outra no apartamento da praia ou na casa de campo. Tenha 2, se ficar indo e voltando. E aí, essa que você vai levar, uma mais levinha, para ficar mais fácil.
E que mais? Aí outra coisa também que muita gente me perguntou era da roupinha, porque quando eu comprei ele chegou num friozinho, mas eu comprei duas roupinhas. Uma ficou micro, que não cabia, e a outra ficou grande, que hoje já tá ótima. Eu sei que a ansiedade é muito grande antes de receber o filhote, né? E aí a gente quer sair comprando tudo. Tem coisas que é melhor esperar, porque você vai acabar perdendo. Exato, né? Exatamente. Daí, assim, por exemplo, depois eu fui no pet shop, que ele tava em consulta. Aí eu tava com ele provou uma roupinha que ficou perfeita. E aí, ótimo. Essa que ficou maior agora tá boa, mas na época eu comprei uma muito pequena e uma grande, que ficava toda hora saindo as patinhas, sabe? Não dá. Então fica. E também não adianta a gente passar o tamanho, porque cada confecção tem uma numeração. Então, o número 3 de uma não é igual ao número 3 da outra. Então, é melhor esperar chegar em casa. E teve um site que eu comprei que depois que eu fui ver que nem vem do Brasil a roupa. Eu acho que até da China. Eu não acredito que eu comprei um negócio bem da China. A numeração vem. E aí muita gente perguntou, ele tá usando a M? Eu falei, não. Eu chegando em casa, eu olho, daí eu mandava foto, é P. E a P é um tamanho que ele ainda usa e tá tranquilo, assim, ainda vai usar um tempo. Mas nesse site, em outros lugares, é PP. Tem lugar que já varia demais. Então vale a pena esperar e provar num lugar, num pet shop da vida para não gastar dinheiro à toa, né? Porque a gente acaba gastando dinheiro à toa. Eu gastei dinheiro à toa. Por exemplo. Oi? E brinquedos? O que ele mais gosta? O que você comprou que ele nem deu bola? Então. Teve algum? Ele ama bolinhas. O Mengo ama bolinha. Ele ama brincar de eu jogar para ele e ele me trazer de volta. E eu elogio, eu faço a maior festa quando ele traz. Então ele fica muito feliz. Eu acho que é o que ele mais gosta de jogar e ele trazer. Então, a bolinha, que é super tranquilo, todo lugar tem bolinha. Ele gosta muito. Aquele macaco famoso que destruiu, então eu não tenho ele aqui para mostrar. Macaco, hora do óbito do macaco. Não foi muito. O macaco é sucesso. Mas eles gostam muito de bichinho de pelúcia, né? Muito. Muito. Então, e aí... grandes, que é maior do que eles amam. Exato. O macaco, tanto que quando ele chegou... Eu fui buscar o Mengo, eu não imaginava ele tão pequeno, porque ele veio um susto, eu achei que ele fosse um pouco maior, sabe? Eu falei, mas ele é muito mini, assim. E a hora que eu pus o macaco do lado dele, eu falei, gente, o macaco é o dobro dele, quase. Como que ele vai brincar com isso, né? E brinca. Mas brinca, o macaco ele brinca. Eles amam brinquedo de pelúcia grande. Mas, assim, muita coisa que ele ama era dos meninos. Então, assim... Por exemplo, esse ratinho é sucesso, é um brinquedo que era do meu filho quando ele era criança, bem pequenininho, o meu maior. Ficou pro Mengo, o Mengo ama esse rato. Esse brinquedo que era também deles, que ficava no carrinho, eu só cortei aquele gancho e assim, o bicho treme e não tem nada que sai, tem que tomar só cuidado com isso que a gente tem que tomar cuidado, com guiso, com apito, com olhinho que dá. Esse não tem nada, ele só tem esses dois. Esse é o olhinho costurado, exato. Que é como se fosse um mordedor, então não tem problema. Por isso que eu deixei, ele ama esse cachorro. É brinquedo para bebê de 6 meses a 1 ano, aí dá também, porque... E assim, ele gosta muito daqueles... Esse aqui, por exemplo, ó, peraí que eu vou pegar para você. Esse de cordinha. Mordedor, né? Ele gosta de ficar puxando, assim. Ele fica lá meia hora tentando tirar da sua mão. E os ossinhos, né? Eu tô tentando... Eu dou de casco de boi, assim, sabe? Aqueles de casco. Mas, assim, eu dei desde que ele chegou, ainda não tá nem na metade. Isso dura. Ele tem momentos. Tem hora que ele gosta desse osso, tem hora que ele não gosta. Até sinto falta, Rê, você pode até me indicar também. Eu sinto falta de coisas para ele roer, sabe? Que eu sinto que ele sente vontade, assim, de morder. Tem uns ossos de nylon, tem uma das marcas que chama Nylabone, mas tem um monte hoje em dia, que são ossos, parece tipo um silicone, assim, meio transparente,
E tem vários formatos, eles costumam gostar. E tem uns brinquedos também legais, é que a maioria é importada, e hoje em dia com o dólar do jeito que tá difícil de encontrar. Mas tem uma linha que chama Pet Safe, que eu gosto muito também. Tem um que vai no congelador, que é tipo um mordedor, mas se dá pro cachorro geladinho, que é bem legal. Ai, que legal. Você já tentou dar garrafa PET? Não, pode? Nossa, tira aquele anelzinho de plástico e tira a tampa e tira o envoltório, né? O rótulo. Eles vão à loucura. Nada como uma boa garrafa PET. Ai, adorei. Vou dar hoje para ele uma garrafa PET. Eles amam, amam, amam. Só tem uma dica aí com esse brinquedo de cordinha, é importante. A maioria dos cavaleiros é muito submisso, né? Eles realmente aceitam a nossa dominância e não tem problema. Mas alguns cães que são um pouquinho mais dominantes, eles podem, com essa brincadeira de cabo de guerra, antes dos 6 meses de idade, eles podem desenvolver um pouquinho de dominância. Não chega a ser agressividade, porque isso não existe no Cavalier. Mas tem alguns treinadores que não recomendam a brincadeira de cabo de guerra antes dos 6 meses de idade, que é quando está sendo formada a personalidade do filhote. Então, fica de olho, não façam muitas vezes, porque pode deixar ele agitado demais, se empolgar demais. E nesse momento a gente quer ele mais calminho. Depois dos 6 meses, está formada a personalidade dele, aí é à vontade. Então é depois dos 6 meses que forma a personalidade do cachorro? Que daí você pode fazer a brincadeira de cabo de guerra com tranquilidade. Tá bom, meu amor. Viu, Mengo? Mas ele é muito, muito tranquilo. Como que foi as primeiras noites? O pessoal morre de medo das primeiras noites, principalmente quem mora em apartamento. O filhote chora, às vezes chora muito. Tem uns que não choram nada. Então, eu não sou muita referência de educação nessa questão, porque eu odeio filho e cachorro chorando. Odeio. Eu sou mole, eu não sou uma pessoa. Tanto que assim, todo mundo fala, deixa esse cachorro chorar um pouquinho. E eu assim, ou deixa o filho chorar um pouquinho. Eu não consigo. Acho que eu tenho algum problema. Me incomoda. Eu falo assim, tá sofrendo, tem alguma coisa errada. Não é fácil para mim deixar chorar. Não, para mim então, também assim, não. A primeira noite... Se tem um cachorro chorando ou se tem uma criança chorando, eu não consigo raciocinar direito. Não, eu também não. E assim, eu gosto de dar colo. Eu sou assim, sabe? Eu sou mole mesmo. Então, assim, quando o Mengo chegou, a primeira noite ele chorou muito. E assim, o combinado com meu marido era que o cachorro não ia dormir na nossa cama. Era um combinado, já que a gente comprou o cachorro. Todos os meus cachorros que eu tive antes dormiam na minha cama. Todos. Era assim, eram minhas sombras, dormiam comigo. E aí ele falou, não. Eu falei assim, tudo bem. Eu acho que a ideia também é que ele durma depois com os meninos, né? Porque os meninos criam muito, tá? Mas por enquanto vamos colocar ele na brinquedoteca, que é um quarto do lado do meu e na frente dos meninos. E aí a gente colocou ele lá na gradinha e ele começou a chorar loucamente na primeira noite. Ai, meu Deus, e agora? Aí eu ia lá, falava, Mengo, tá tudo bem, eu tô aqui, pode. Daí ele acalmava, aí eu saía, dava 5 minutos, ele chorava. Aí eu peguei e fui dormir com ele na brinquedoteca. Porque tem um colchão na sala, assim, e aí eu falei, vou dormir lá, porque o cachorro tá sofrendo, ele vê que tá tudo bem. Aí isso foi na primeira noite. Aí na segunda noite, meu marido, aí ele falou assim, não, deixa ele tem que acostumar, deixa ele chorar. Pra não acabar o casamento até, né? Aí eu falei, tá bom, vou ser forte, não vou deixar ele chorar. Aí o cachorro começou a chorar, eu não fui. Aí ele parou. Eles estão perguntando se ele tá dormindo aí na live. Ele tá, gente. Ele é assim. Ele dorme quase toda hora comigo no meu colo. Eu acho que meu colo tem sonífero. E aí Aí meu marido levantou e dormiu com ele. No segundo dia. Não acredito.
Gente, esqueçam isso, pelo amor de Deus, não é exemplo. Eu falei, mas vem cá, você não falou que não era pra. Daí ele, não, mas só hoje, não é pra fazer isso. Aí, assim, eu confesso que nas primeiras noites, eu em alguns momentos eu ia pra lá, dormia um pouquinho, saía do quarto, ia pro meu. Eu fiquei assim, que nem com o bebê mesmo, sabe? Que a gente, pra acostumar o bebê no berço, ia lá, deixava. Hoje ele acostumou muito, assim, a hora que dá o horário de dormir dos meninos, é o horário que ele sabe que ele tá indo dormir. Então, assim, vamos, pega a caminha dele, que fica na sala. No que eu pego a caminha, ele já vai todo feliz lá pra brinquedoteca. Então, ele já acostumou, ele já sabe. Mas ele ainda às vezes chora, que ele quer uma atenção. Geralmente, ele chora umas 4h30, 5 da manhã. E eu sempre fui de acordar mais ou menos esse horário. Não na quarentena, mas eu sempre acordei super cedo. Então, aí eu vou um pouquinho, fico lá, dou um denguinho com ele. E aí, depois já acordo, todo mundo acorda e tudo mais. Ou quando eu viajo, ele dorme no nosso quarto. Então, ele tá amando. Tá amando, né? Não na cama, na gradinha. Mas ele dorme. A gente vai falar sobre dormir na cama. Eles adoram, né? Acho que o cavaleiro nasceu para dormir na cama. Mas vamos lá. Eu vou falar sobre agora a minha opinião como criadora, tá? Que não envolve o dono dormindo no quarto com o cachorro. Me fala tudo. Bom, normalmente o cavaleiro não é uma raça de fazer grandes escândalos. Tem algumas exceções que fazem grandes escândalos, mas geralmente eles dão uns 2 ou 3 chorinhos, percebem que não vem ninguém e voltam a dormir. Se ele ficar chorando muito, tem que ir lá, não pode pegar no colo. É a mesma coisa que criança para ficar no berço, né? Chorou, tudo errado. No colo, acabou. Nunca mais a criança vai dormir no berço. E o cachorro é a mesma coisa. Então, abaixa, faz carinho, acalma, olha, agora é hora de dormir, dá uma conversadinha, volta para o seu quarto. E deixa o filhote ou no cercadinho, ou no quarto, algum lugar com acesso restrito, né? Com restrição de espaço. E assim vai. Nas primeiras noites a gente acorda bastante e depois, aos poucos, vai acordando cada vez com menor frequência. Já vou emendar um outro assunto que depois a gente volta para nossa para o negócio do cercadinho, mas que se eu devo deixar o filhote dormir na cama logo no começo ou não. Na minha opinião, eu tenho a minha cadela pessoal, que é a Maria Joana, ela dorme na minha cama. A vida inteira também meus cães dormiram na cama comigo. Porém, o filhotinho pequeno, eu não deixo. Por 2 motivos. Primeiro que ele não está treinado ainda, né? Então ele pode acordar de madrugada e roer o fio do celular e eu vou estar dormindo, não vejo. E segundo, que ele precisa merecer. A gente precisa pegar confiança nele para ele merecer. Ele tem que fazer as coisas e conquistando o espaço dentro de casa por merecimento. Porque se ele chega e lá no primeiro dia você já coloca na sua cama para dormir com você, na matilha, o líder da matilha, quando os cães vivem em matilha, o líder ele dorme sempre numa região mais alta do que os outros. Então, quando a gente coloca o filhote recém-chegado na cama, no mesmo nível de altura que a gente já está dando para ele a posição de líder logo de cara. E isso pode prejudicar um pouco o adestramento do filhote. Então, o ideal, mesmo que eu sou super a favor de dormir na cama, o cavaleiro é um cão que gosta de dormir na cama, apesar de que tem várias famílias que não permitem, e o cão é feliz do mesmo jeito, ele se habitua com a rotina. Mas não logo de cara. Logo de cara é o cercadinho, né? É a lavanderia ou um quarto que só tá ele. E aos poucos você vai pegando confiança, vai liberando o acesso da casa e ele pode ir para a cama e acabar dormindo na cama com você. Mas ele precisa fazer essa conquista, merecer Legal. Isso tudo, né? Isso você comentou no vídeo, né? Isso meu marido falou muito. Você não lembra? Ela falou no vídeo que tem a questão de liderança, que ele não pode chegar chegando, dormir na cama do dono. Eu falei, não, eu sei.
Na teoria é lindo, na prática a coisa muda, né? Eu não sou referência, eu sou mole. Mas assim, ele tá indo bem no quartinho lá do lado. E eu tenho o meu momento que eu vou para lá e fico com ele, umas 5 da manhã, durmo com ele, até umas 6h30. E é uma delícia. Olha que delícia. Muito. E eles são molinhos. Com quanto tempo faz Não, que você olha isso, gente. Ele parece estar desmaiado. Quanto tempo faz que você tá com ele já? Vai fazer 2 meses. Vai fazer 2 meses. Então tá para fazer 4 meses, né? Fez 4. Ele vai fazer essa semana 4 meses. Essa semana 4 meses. E Tem uma pessoa perguntando se pode colocar o cercadinho no chão no próprio quarto. Pode. Se o objetivo for que ele vá dormir no seu quarto depois, tudo bem. O que não pode é colocar no quarto, eu vou pôr nessa primeira semana no meu quarto, mas depois eu quero que ele durma na lavanderia. Aí não vai rolar. Ele tava no upgrade, foi rebaixado, né? Não, aí eles não aceitam. É muito Cavalier é a raça da realeza, eles não aceitam rebaixamento. Nunca. Não, pelo amor de Deus, não merecem. Ele ainda está ficando com acesso restrito ou ele já está com acesso pela casa inteira? Como que vocês estão fazendo? Então, como a gente está em quarentena, eu acho que isso facilitou muito a questão também de eu optar em adestrá-lo, dele estar mais solto em casa. Então, assim, ele tem alguns momentos que ele fica preso, que são à noite, né? Como a gente já falou, na hora que ele vai dormir. Nas 2 vezes da semana que os meninos têm atividade fora de casa, que eles fazem tênis. Aí, esses momentos que eu saio com os meninos para atividade, ele fica no cercadinho, super bem, tranquilo, dormindo. Uhum. E quando eu vejo, eu já sei a hora que ele quer fazer número 2. E número 1, ele tá indo já super bem. O xixi, ele vai, faz uma boa. O número 2, ele não é muito de querer fazer perto da onde ele faz xixi. Não. Então, se eu não tô de olho, ele faz em qualquer lugar da casa, assim. Mas é incrível como a gente conhece eles e sabe o horário, sabe quando eles querem. Você conhece, assim, é um absurdo, né? Não, todo mundo fala, mas como você sabe que ele quer fazer cocô? A gente sabe. Eu falo assim, gente, ele fica agitado, muda. Ele fica diferente. Uhum. E aí eu coloco ele preso. Às vezes ele fica meio revoltado quando eu prendo ele, porque ele quer sair, fazer onde ele tá afim. Aí é a hora que às vezes ele come o tapete, ele destrói o tapetinho. Eu deixo, eu finjo que eu não tô olhando, porque senão também ele não vai fazer. Valoriza, né? Deixo quieto. E aí ele faz o número 2, aí eu faço festa do petisco, faço uma maravilha. Agora, quando ele não faz também no lugar, eu não fico dando bronca, Isso não é verdade, eles não conseguem. Mas também não dou parabéns e não dou petisco e não dou nada. Isso. Então, ignoro. E é muito engraçado que quando ele faz o xixi, principalmente xixi, porque ele faz muito mais xixi, né? Sim. O petisco dele fica numa prateleira. Ele já tem lá que da minha sala. Ele já vai direto para a prateleira e fica olhando para cima, esperando. É incrível como eles se condicionam facilmente. Gente, ele tá, eu falei, tá quase 2 meses, nem 2 meses em casa. Então, assim, ele já aprendeu a sentar. Eles são muito fáceis de educar. Muito. Assim, eu tô impressionada. Eles querem eu nunca eduquei agradar. cachorro. E vou te falar uma coisa, nem precisa do petisco, viu? Pro número 1 e número 2, pelo menos, nem precisaria do petisco. Só o elogio já é suficiente para eles quererem repetir o comportamento. Sempre que eles... A minha, eu lembro quando eu treinei, a minha primeira, ela fazia, vinha correndo porque ela sabia que eu ia falar parabéns, muito bem, fazer carinho. Então eles fazem e já vem esperando o elogio. É uma graça. É uma graça, Eu acabei... É porque eu nunca tinha educado cachorro. Os meus outros 2, eles vieram treinados, condicionados já a fazer no jornal na época, né? Faziam no jornal. Então, eu falei, agora ou eu vou contratar alguém, ou eu vou ensinar. Mas eu falei, vou aproveitar que a gente tá em casa, tá em quarentena, eu tô muito com ele, muito focada. E é gostoso, acho que cria um vínculo, eles acabam... os meninos também têm ajudado muito. Parabenizam, fazem festa, então tá gostoso para todo mundo, sabe? E cria um vínculo único, né? E eles também passam a obedecer mais a gente, você é a referência dele, então
Quando você consegue treinar um cão, o vínculo é muito maior, né? É uma recompensa assim, emocional muito grande. Eu recomendo. Eu acho que está sendo uma experiência muito boa para família toda, sabe? E para os meus filhos, assim, eu acho que foi um ganho incrível para o ano inteiro, para a vida, assim. Tá sendo muito, muito, muito enriquecedor. Muito bom. Ai, que bom, que bom. Para criança é muito bom mesmo. Ainda mais a idade que estão os seus, que eles já conseguem assumir algumas pequenas responsabilidades, né? É muito bom. E eu acho que também nesse momento... Oi? Já tive família que veio no canil e todos os membros da família, inclusive as crianças, assinaram um contrato. Eles fizeram um contrato dizendo quem que ia cuidar de que setor da vida do cachorrinho. Um ia escovar, o outro ia dar comida, o outro ia limpar. Todos assinaram um contrato e envolveu a família toda também. Ficou muito legal. Então, a gente não tem contrato, mas o combinado é combinado. Eu falava assim, e quem que vai fazer tal coisa? Ah, a gente vai. E quando eles estão assim meio mole, eu falo, ó lá, quem que falou que ia fazer tal coisa? Ah, tá bom, aí eles fazem. Mas assim, tem dia que eles não estão afim, né? Tem de criança, Mas eles estão super envolvidos. E eu acho que nesse momento que tá todo mundo vivendo, eu acho que também eu vejo que muita gente acabou comprando um cachorro, né, na quarentena. Muito. E pelo menos para minha família fez total diferença, principalmente para o meu filho menor. Ele estava extremamente grudado em mim. Antes do Mengo chegar, estava super preocupada. Eu falei assim, gente, como que esse menino vai voltar para a escola? Ele tem 7 anos, eu vou fazer uma adaptação escolar, não sei como vai ser. E desde que o Mengo chegou, mudou o foco. O foco é o cachorro. Então ele não tá mais, sabe? Ele tá mais seguro, ele tá super envolvido. Então, nossa, super recomendo. É muito o cachorrinho bom. Faz milagres com criança. Faz milagres. E eu sou outra pessoa também. Que bom. Fê, então você já me respondeu. O pessoal pergunta mesmo. Quanto tempo? Até perguntaram aqui. Aliás, perguntaram se a live vai ficar gravada. Vai ficar gravada, tanto no nosso Insta como no Insta da Fê, né, Fê? No Promovida a Mãe. Então, assim, deixar ou não ele solto pela casa toda no começo. Na minha concepção, na minha experiência, a única forma de ter sucesso no treinamento do xixi e do cocô é a restrição de espaço. Se chegar e soltar pela casa toda, é muito difícil ensinar um filhote. Porque eles têm um esfíncter da vesícula urinária imaturo. Então, quando eles percebem que estão com vontade de urinar, por exemplo, a urina já está saindo. Não dá tempo dele ir andar 2 metros, né? Então, ele tem que estar num espaço restrito, senão vai escapar. E quanto mais escapar, mais ele está sendo treinado, entre aspas, a fazer uma coisa errada, a urinar no lugar errado. Né? Não é nem então, por querer, né? Acaba que não sabe. Não consegue. Ele só tem controle mesmo do esfíncter dele aos 6 meses de idade. Que aí ele pode ficar 2, 3, 4 horas, ele segura. Mas de filhotinho, eles não conseguem. Então, mesmo quando tirar do cercadinho para colocar na sala para brincar, por exemplo, coloca um tapete higiênico perto, ou mais do que um até, para aumentar as chances de acerto. Isso é uma coisa que eu fiz. Eu pus em mais de um ponto na minha casa o tapetinho. Isso, em vários pontos. Aonde você for ficar com ele, tem que levar. Então, 6 meses é um marco, né, Rê? 6 meses é um marco mesmo pro cachorro. Tanto para essa questão que você falou dele segurar mais o xixi, você falou também da questão da personalidade. Ele entra na adolescência aos 6 meses. Aí começam outros problemas. É igual criança. Que tipo de problema? Gente, de outras formas, né? Ah, é? Não, com criança eu ainda não sei, né? Mas com cachorro, depois dos 6 meses até 3 anos de idade, é considerada a adolescência do cão. Então, não é tão complicado quanto quando eles são bebês, mas também é uma fase de alguns desafios, né? Mas o Cavalier, perto de outras raças, o desafio com treinar o Cavalier é fichinha perto do desafio com outras raças. Porque ele realmente quer agradar a gente, né? Ele quer fazer de tudo
para agradar a gente. Ai, que legal. Tem gente perguntando se pode deixar o Cavalier na área externa o tempo todo. Não vai rolar. Se você quiser um cachorrinho para a área externa da sua casa, tem que ser outra raça. O Cavalier, ele só fica dentro de casa. Se você tem uma casa e quer que ele vá fazer as necessidades no gramado, tem um quintal, dá para treinar. Só que ele faz as necessidades e não fica 2 segundos fora de casa se o dono não tiver. Se você estiver fora, ele vai ficar. Senta numa cadeira, vai ler um livro, o Cavalier fica feliz lá brincando. Se você sair e entrar e deixar o Cavalier para fora, ele vai cavar a sua porta até arrombar a porta, até abrir um buraco. Não. Ninguém aceita. Eles têm que ficar perto do dono. Então, não é um cão que precisa... Que pode ficar do lado de fora. Eles não aceitam dormir fora de casa e eles não aceitam passar um tempo fora de casa se o dono estiver dentro. Eles são carentes. Ai, eu adoro. Ai, é o meu tipo de cachorro. Mas não é para todo mundo. A pessoa tem que gostar desse contato físico, né? Eu já tive até uma pessoa que devolveu um filhote meu porque falou: Renata, eu errei quando eu comprei a raça. Eu queria um cão que ficasse do meu lado, que ficasse no meu pé, mas eu não queria um cachorro que fosse minha sombra, grudado, que fosse comigo onde eu fosse, né? Entendi. Então, realmente, não é para todo mundo. O Cavalier tem que pesquisar. Tem que pesquisar, tem que amar muito a raça e gostar de grude, porque é um cachorro de grude. Então. Perguntaram se ele se adapta num veleiro. Se adapta sim. Ai, que chique! Assim. Pode olhar aí no meu Instagram mais para baixo, depois pede umas fotos, tem vários Cavaliers que velejam. Ai, que delícia! E eles gostam de água? Assim, de nadar, de mar, essas coisas? Ou... Se for mar ou lago, que tem uma rampa para eles entrarem, eles até gostam. Mas piscina, que eles mergulham, não costumam gostar. Então, no lago eles entram, na praia eles entram, mas na piscina eles não costumam gostar muito, não, porque eles acho que se sentem um pouco inseguros, porque não tem uma entrada gradativa na água, né? O que mais, Fê? Então, tinha gente perguntando também, que me mandaram, porque assim, tem gente que já tem um cachorro, uma fêmea, e tava querendo um macho. Como que é essa adaptação com outro cachorro? Se pode também o seu filhote se socializar com cachorros conhecidos? E se você pegar um filhote do sexo oposto do que você tem, se isso é difícil, atrapalha, é melhor pegar do mesmo sexo? Tá, então vamos falar sobre isso agora, que também me perguntaram como fazer a apresentação do novo filhote para um cão mais velho que você já tem em casa. Tá, então vamos falar um pouquinho sobre isso. O cão para dentro de casa, o cão que é pet, a gente sempre recomenda a castração, tanto do macho quanto da fêmea. No macho, vai evitar que ele comece a marcar território e faça xixi na casa inteira. O macho não castrado, ele pode desenvolver o hábito, não são todos, mas é sorte, a gente não tem como garantir. Ele vai urinar no sofá, no pé da cortina, na mesa, no pé da mesa, no pé da cadeira, na poltrona. E acaba inviabilizando a presença dele dentro de casa. Então, a recomendação é que se castre o macho até os 6, 7 meses de idade. E a fêmea, ela entra no cio a cada 6 meses. O Cavalier tende a sangrar muito a fêmea, às vezes sangra até por 1 mês. Ela vai deitar na sua cama... vai manchar, vai deitar no sofá, vai manchar. E não tem como falar, olha, nesses 15 dias, nesses 30 dias, eu não vou deixar subir na cama. Dormir aqui, se tá... É possível. Então, a gente aconselha que a fêmea seja castrada também, até para prevenir câncer de mama, tumor de mama, que é super comum em fêmea, infecção uterina. Então, como vai castrar de todo jeito, como o ideal é castrar, tanto faz a pessoa ter 2 fêmeas, um macho e uma fêmea, ou 2 machos. Pelo menos na raça Cavalier, eu tô falando, né? Porque são cães que se dão bem com todos os cães. Eu não vou falar para a pessoa pegar um terrier macho com outro terrier macho, vão se matar. Mas o Cavalier,
Eu tenho 12 machos reprodutores que se dão bem, que vivem juntos, né? Então, um não vai atrapalhar o outro em relação a desaprender a fazer o xixi no lugar certo. Muito pelo contrário, se você já tem um cão, independente de ser macho ou fêmea, ele vai ensinar, vai ajudar a ensinar, e ele já tiver treinado, claro, né? Ele vai ajudar a ensinar o filhotinho a fazer o xixi no lugar certo, porque o filhotinho vai sempre querer seguir e repetir o comportamento do mais velho. Ah, legal. E se não é da mesma raça, Rê? Se não é da mesma raça, eu falo que no que depender do Cavalier, eles sempre vão se dar bem. Agora, eu não posso fazer milagre. Por exemplo, tem cães que não têm natureza para viver com outros cães, né? Bulldog inglês, por exemplo, todos os terriers, né? São cães que não aceitam outros cães, né? Ah, eu conheço um que aceita. Beleza, é exceção, mas a regra eles não aceitam. Então, esse cão vai bater no Cavalier. Mas o Cavalier sempre vai aceitar. Tá. O Cavalier é extremamente sociável. Quem já veio no meu canil viu, eu não tenho canil dividido em baias. Eu tenho um espaço grandão e ficam Eu vi 30 cães juntos, 40 cães juntos. Eles brincam, não tem briga. Quando tem briga são as mamães grávidas. As grávidas, realmente mulher grávida, é um mundo à parte, né? os hormônios, né? Os hormônios, Mas macho não briga, macho não briga. E se você comprar, se for assim, você tem uma fêmea e vai comprar um macho, independente da raça, tá? Atrapalha? Ou você recomenda ser sempre o mesmo sexo? Não, até é gostoso, sim. Por exemplo, a fêmea ela é mais ciumenta, né, do que o macho. Então, você colocando um macho filhote com uma fêmea adulta, a tendência é que a fêmea aceite melhor o macho do que ela aceitaria uma outra fêmea, que ela vê mais como uma concorrência e não como um companheirinho, como um macho. Então, eles pode ser. A única coisa é que um dos dois, pelo menos, tem que ser castrado e, idealmente, que sejam os dois. Tá. E se você tem um cachorro, vai comprar um filhote, você tem um filhote, aí você quer ir na casa de alguém, ou você sabe o cachorro que é vacinado e tudo mais, esse filhote pode ter contato com outros cachorros ou é melhor esperar? Pode e deve. O cão, ele tem um período de socialização, uma janela, que a gente chama de janela de socialização, que ela vai praticamente dos 2 aos 4 meses, né? Não significa que depois, o que você fizer depois dos 4 meses não vai funcionar. Mas essa janela de 2 a 4 meses, ela é onde ele tem a maior abertura para ser exposto a coisas diferentes, animais diferentes, pessoas diferentes, e ele vai absorver isso e isso vai fazer parte da vida dele. Então, é importante que ele conheça outros cães, é importante que ele conheça outras crianças, ou crianças, se não tem criança na sua casa. É importante que ele mude de lugares, conheça lugares diferentes nesse período. E no Brasil é triste porque é o período que o cão não foi vacinado ainda. E no Brasil tem muita doença infecciosa. Eu nem sabia que era bom ver outros cachorros. O Mengo começou a ver agora. Não, é bom. Nos Estados Unidos, eu morei lá uma época. E a minha primeira Cavalier eu tive lá, eu comprei lá. Então, com 3 meses, já começam as aulas de socialização lá. 3 meses ele está tomando a segunda vacina. Aqui no Brasil, a gente nem pode sonhar com uma coisa dessa. Porque vai pegar uma parvovirose, uma sinomose, vai dar ruim. Vai né? dar ruim, vai dar ruim. Fora, em países desenvolvidos, não tem mais sinomose, não tem mais parvo. Então, não tem esse problema. As pessoas levam no shopping um filhote de 2 meses na coleirinha. E tudo bem. Aqui a gente não pode. Então, se tiver algum lugar que a gente possa ir e levar, que tenha cães que são vacinados, né? Que a gente sabe que são vacinados, que não tem acesso à rua, que tem pessoas diferentes, ou chamar para nossa casa, pessoas com filhotinhos, ou com outros cães vacinados já, lógico, com todo cuidado. Chamar amiguinho dos filhos em casa. Tudo isso é muito importante para eles irem se socializando. Ai, legal, vamos saber. Bom saber, ó. Minha mãe tá assistindo porque o Gucci vai chegar e já coloca ele comendo.
Já coloca ele comendo. E teve uma pergunta também que é como apresentar. Então, você já tem um cão adulto e está chegando um filhotinho, né? O ideal, ainda mais se o seu cão adulto for um cavalier, sinceramente, não precisa fazer nada. Coloca junto lá, pronto, eles vão se dar bem. Agora, se o seu cão for uma raça um pouco mais difícil de aceitar, ou for um cão um pouco mais ciumento, mais possessivo tanto com as pessoas quanto com os brinquedos, é interessante que esse cão conheça o filhote num ambiente neutro, não no ambiente dele. Então, por exemplo, você chega com o carro com o filhote, é melhor alguém descer o cachorro adulto, para o cachorro encontrar o filhotinho no carro, de repente deixa assim no chão do prédio, lá do estacionamento, um pouquinho. Ou encontro sem querer, assim, né? Um encontro sem querer. E como se o cão adulto convidasse o filhote para ir para casa, para conhecer a casa dele. Então, sobe junto, né? Entra junto. É diferente do que você abrir a porta e empurrar um filhote goela abaixo de um cachorro adulto que já vive sozinho num ambiente. Então, é sempre melhor, e se possível, eles se conhecerem num ambiente fora da casa do cachorrinho, num ambiente neutro. Tá. Oi? O que mais temos aqui, Fê? Teve gente que perguntou também com quanto tempo que os filhotes são entregues. Que tamanho que ele fica também, Rê? Eu queria saber. Já me perguntaram, mas é uma curiosidade minha também. Tá. Varia então, assim, também. Os filhotes, é um consenso na medicina veterinária hoje, entre os criadores que são responsáveis, que o filhote fique pelo menos até os 60 dias mamando na mãe. Antes disso, não dá para entregar. Então, às vezes o pessoal me fala, ai, mas eu quero aproveitar o feriado, 5 dias antes de fazer 60 dias. Eu não permito, porque faz diferença. Então, o filhote tem que ter 8 semanas, pelo menos, né? Daí para mais. Eu não aconselho pegar muito mais tarde. Por exemplo, tem canis que eu sei que entregam o filhote com 4 meses, com todas as vacinas, o que é ótimo, porque essa fase de risco de doenças contagiosas passa. Porém, a pessoa perde a fase de socialização, que eu falei que era dos 2 aos 4 meses. Entendi. Então, a gente tem que pôr risco-benefício na balança, né? Mas pelo menos 8 semanas. Antes de 8 semanas, de jeito nenhum. O tamanho, os cavaliers, eles crescem, tem uma fase de crescimento rápida até os 4 meses. Depois, eles têm uma fase de crescimento lenta até os 6 meses, média. E depois crescem pouca coisa até 9 meses e muito pouca coisa até os 12 meses. Com 1 ano, definitivamente, ele parou de crescer. Dos 9 aos 12, não cresce quase nada. Eu sei tudo isso porque eu fiz minha tese de doutorado com isso, com os cavalinhos. Legal. Então, eu tenho toda essa curva de crescimento, tenho curva de peso, tudo isso. Então, o estirão dele é até 4 meses, assim, o maior? Maior estirão é até 4 meses. Depois começa a reduzir até os 6, aí reduz mais até os 9 e quase nada até os 12. 12 para total. Aí alguns alargam só. Então, os machos com 12 meses, a gente vê que é um macho estreitinho, às vezes o peito é estreito, fino. Depois isso alarga, com 2 anos, 2 anos e meio é que ele tá na sua forma plena, adulta, com pelagem bonita, o peito aberto, tudo. O cavalier, ele tem uma fase que a gente chama de The Uglies, que é a fase dos 4 meses a 1 ano de idade. É que nem o adolescente humano. Eles ficam desajeitados, magrelos, compridos, altos demais. E parece que eles vão ficar feios. Mas depois tudo melhora. Eu não acho que eles ficam feios. Não, mas às vezes a mãe que baba, né? Muito magrelinhos, não ganham peso. Eles não comem bem no primeiro ano também, é bem comum. Ele não é guloso, às vezes eu lembro ele de comer mesmo. Inclusive perguntaram de ração, eu acho que daí varia, né? Mas você até você recomenda 2, né? Duas marcas. O adulto só. Não, da marca? Marca, sim. Ou precisa ser alimentação natural muito bem balanceada,
muita gente está dando e eu acho ótimo, mas tem que ser bem balanceada. Se for ração, precisa ser ração super premium, para filhote até 1 ano de idade. Tá. E tem Fê, problema? o tempo tá voando. Oi? O tempo tá Nossa, voando. já? Ai, meu Deus. A gente vai ter que marcar a segunda parte mesmo. Ai, que delícia. Eu sabe que sobre comida, alimentação natural, por questões assim de saúde, os meus 2 outros cachorros por um tempo tiveram que comer, mais idosos, né? Uhum. Tem as vantagens, mas dá muito mais trabalho, né? Muito mais. Você vai viajar, você precisa providenciar e levar os pacotinhos de alimentação congelada. Eu acho que assim, lógico, não tem conservante, não tem estabilizante, então tem um lado bom. Mas e o custo geralmente é mais alto também se você for comprar essa alimentação balanceada individualmente para o seu animal, né? Então tem que pôr na balança. Até me perguntaram sobre a questão do orçamento, né? Quanto que gasta mensal com um cachorro. Eu acho que isso também é muito pessoal, né? Muito. Quanto se gasta com uma criança? Vai depender do que você vai comprar, dos brinquedos que você vai dar. Quanto você tem disponível, né? Você pegar uma família de baixa renda, não vai gastar Não precisa de muito, assim. Tem um gasto ali, mas assim, isso varia muito do que você vai querendo dar, colocar pro cachorro. Então. Exato. Então, assim, ele precisa de vacinação, ele precisa de higiene, então o banho pode ser dado em casa, ou banho em pet shop depois de todas as vacinas. Ele precisa de uma ração de qualidade, ele precisa de um antipulga todo mês, um vermífugo a cada 3 meses, 4 meses, mais ou menos. Tem que pensar que ele pode ficar doente em algum momento. Tem exame para fazer. Exame. Ele pode engolir um brinquedo e precisar de uma cirurgia. E aí o preço vai lá para cima. Você compra outro cachorro quase na cirurgia. Então, varia muito de quanto você tem para gastar, quanto você pode gastar e quanto você quer gastar. Isso tem que ser pensado até antes de você comprar ou adotar um filhote, porque você vai mesmo. Tem gasto, não adianta. Claro que não como um filho, porque, enfim, mas são muitos gastos, assim. Tem remédio, tem veterinário, tem vacina, tem comida, tem tapete higiênico, tem muita coisa. Então, dá trabalho e são gastos que você tem que colocar na balança para ver se você vai conseguir proporcionar o básico também, né, pro seu cachorro. Isso. Ai, Rê, está acabando. Tá acabando. E ainda tem várias coisas. Aguardem a parte 2. Mas eu queria que você desse um depoimento, Fê. Como sua vida, você já falou um pouco da sua vida antes e depois de ter um Cavalier. Qual é a sua experiência? Se em algum momento você se arrependeu nas noites sem dormir, porque às vezes a gente fica irritada, né? Não, eu vou falar assim, como logo no começo, eu me preparei psicologicamente, porque eu já tive cachorro, então eu sei o trabalho que dá. Eu acho que eu já passei por tudo que cachorro tem de doença, eu já passei, porque eu já tive bulldog. Bulldog dá muito trabalho. E o meu maltese também deu um pouco velhinho. Então, assim, eu já passei por tudo e eu sabia que ia dar trabalho. E eu me dedico, sabe? Eu entro de cabeça e eu trato como da família, como um bebê, como meu filho. Mas a hora que eu resolvi, eu sabia que eu ia ter um baita trabalho, mas eu sabia que a parte boa é muito mais recompensadora, é muito melhor do que a parte difícil. Então, assim, os pontos positivos são infinitamente maiores do que os negativos. Então, a minha vida mudou e eu falo que para melhor. Ele é um doce, ele é um querido, ele é gostoso, todo mundo tá encantado. Eu, assim, emocionalmente estou melhor também. Ele me transformou, assim, muito, muito bom, é muito gostoso. E é uma alegria na casa, na família, é uma atenção diferente. Então, eu recomendo e, enfim, Cavalier eu recomendo de olhos fechados. Eu falo que eu teria para o resto da minha vida. E eu recomendo ter um animal de estimação, mas se for Cavalier, então, ai, uma delícia. Delícia. Fê, queria te agradecer. Obrigada.
agradecer a sua disponibilidade, o seu carinho com o Mengo. Eu que agradecer a agradeço. participação de todos. O que a gente não conseguiu responder aqui, a gente vai responder numa próxima live, a gente vai já agendar. Queria agradecer de coração vocês estarem com a gente aqui nesse finalzinho de domingo. Foi Muito uma delícia. obrigada. E obrigada pelo convite. Eu sou muito fã do seu trabalho, que eu pesquisei muito. Eu sei que você é uma pessoa muito séria e comprometida. Obrigada. Obrigada. Um beijo para todos vocês. Beijo, gente. Até. Até. Tchau, tchau.